E aí, pessoal, tudo bem? Vamos prosseguindo aqui na nossa aula de ecumenismo. O que nós já aprendemos? Aprendemos um pouco da história, como começou, essa ideia inicial. Nós aprendemos primeiro também sobre o conceito do termo ecumenismo. Dependendo do momento histórico, ele vai ter que ser interpretado de uma maneira peculiar e você precisa estar atento a isso, tá? O que nós vamos ver agora aqui? Ecumenismo na Igreja Católica Apostólica Romana. Como que os católicos, que são o maior segmento cristão dentre o cristianismo, a maior igreja, o maior grupo, é a Igreja Católica. Eu não tenho que discutir sobre isso, tá bom? Então, eles, que alegam ser a primeira igreja, ok? E é claro que os protestantes vão ter questionamentos acerca disso, se eles são ou não a primeira igreja, mas o fato é que eles são o maior segmento cristão. Dentro dos cristãos, eles são o maior segmento, a maior igreja, né? E como que eles trataram esse movimento surgido no século XVIII, século XIX, de unir o cristianismo todo juntos novamente, né? A partir daquelas federações, associações, ações conjuntas. O que a Igreja Católica achou disso? É isso que nós vamos ver agora. O que eu preciso que você saiba é que, logo no início, quando começam os movimentos baseados na ideia de diálogo entre os cristãos novamente, a ideia originária da Igreja Católica foi de resistência. Tá? Eles tiveram muita resistência ao diálogo. E por que aconteceu essa resistência ao diálogo por parte dos católicos? Porque, pensa o seguinte, você está com todo mundo com você, de repente saem alguns, que aos olhos da Igreja Católica os protestantes são rebeldes, né? Então agora eu vou admitir a existência deles? Não. Vou excomungá-los, vou retirá-los da comunhão, né? E não vou aceitar dialogar com eles, até que eles retornem, na marra. Okay? Então, a princípio, essa ideia de diálogo, de conversar todos os cristãos, houve uma resistência muito grande da Igreja Católica Apostólica Romana. Lembrando que na aula passada nós falamos sobre Assembleias Gerais, que vai estar no seu material aí, as 10 Assembleias Gerais que já aconteceram do CMI. O que é CMI mesmo? Conselho Mundial de Igrejas. Começou em 1948 em Amsterdã e tivemos 10 já, inclusive uma no Brasil, tá? No ano de 2006. Então, a princípio, houve uma resistência muito grande ao diálogo por parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Somente na terceira Assembleia Geral, que aconteceu em 1961, na cidade de Nova Delhi, é que os católicos começaram a participar. Então, participaram, ou seja, enviaram delegados. Cada denominação manda os seus delegados para essas reuniões para defender os seus interesses, né? Então, participaram somente das assembleias, somente em 1961. E vocês lembram que essa de 1961 é uma das Assembleias Gerais mais importantes, porque foi nessa Assembleia Geral no qual os católicos estavam participando que eles montaram a base doutrinária de todas as igrejas que vão aceitar entrar no Conselho Mundial de Igrejas. Tá? Foi aprovado em 1961. E essa ideia de buscar o ecumenismo, que os católicos abraçaram muito forte ali, a partir daquele momento ali, gerou algumas reações. Por exemplo, foi criado dentre os católicos, eles começaram a criar dentro da Igreja Católica organizações internas da Igreja Católica em busca do ecumenismo. Aquelas federações, conselhos, alianças e associações que nós vimos, que vocês guardaram e anotaram no seu material, no material de vocês aí, elas são associações interdenominacionais, interconfessionais. Nós vamos falar agora aqui de alguns organismos dentro da Igreja Católica e de que buscam o ecumenismo, tá bom? Então, os católicos, a partir da participação deles e deste engajamento em busca do ecumenismo, eles padronizaram, então, 5 direções. Eles padronizaram 5 direções para o ecumenismo. 5 direções para o ecumenismo. Então, 5 versões, 5 direções em que eles vão bater firme, enfatizar para alcançar o propósito, que o propósito é o ecumenismo. Então, aonde que eles vão, então, priorizar? Primeiro, a questão teológica. Então, a questão da teologia. A teologia da Igreja Católica tem que mostrar a base para esse ecumenismo. Então, os teólogos têm um papel dentro dessas organizações da Igreja Católica que buscam o ecumenismo, de fundamentar teologicamente o movimento ecumênico. Isso acontece, por exemplo, quando eles usam a oração sacerdotal em João 17, Jesus orando que todos sejam um,
que todos sejam um. Textos bíblicos como todo reino dividido não prospera. Enfim, então há uma gama de teólogos católicos que estão imbuídos, engajados nessa ideia de fundamentar bíblica e teologicamente o ecumenismo, tá bom? Além da teologia, o catolicismo enfatizou muito forte a questão da espiritualidade. E essa espiritualidade voltada para o ecumenismo. Espiritualidade. Por exemplo, dentre essa ideia de espiritualidade, e aqui tem uma informação importante para a prova que vocês realizarão, tá? No fim do século XIX, tá? O Papa, certo? Se eu não me engano é o João 23, eles determinaram, não lembro o nome do Papa agora, pessoal, fim do século XIX, depois eu coloco no material lá que eu vou colocar para vocês, o nome do Papa que determinou. O que ele determinou? Vou colocar de preto aqui. A semana, tá? Então, ele determinou que aconteceria a semana de oração. Semana de oração. Qual o propósito dessa oração? Semana de oração pela unidade dos cristãos. Anota isso aqui, por favor. A Igreja Católica Apostólica Romana padronizou, certo? Uma vez por ano, uma semana de oração pela unidade dos cristãos. Semana de oração pela unidade dos cristãos. Perceba então que a Igreja Católica tem a sua base teológica e a sua espiritualidade, oração, né? Com um propósito. Qual é o propósito? Unidade dos cristãos, tá bom? E essa semana de oração ela vai perseverar até o Concílio Vaticano II, que é um concílio que nós vamos falar daqui a pouquinho, que foi o último grande concílio, né, ecumênico aí da Igreja Católica, que aconteceu no ano de 1962 até 1965, tá? E segundo os teólogos católicos, esse Concílio Vaticano II foi o resultado da semana de oração pela unidade dos cristãos ou para a unidade dos cristãos, tá bom? A Igreja Católica, em busca do ecumenismo, padronizou também a criação de mecanismos ecumênicos. Então, criação de mecanismos ecumênicos. Então, pense o seguinte, todas aquelas federação, aliança, né, conselho, tudo aquilo ali é genérico, interdenominacional. A Igreja Católica tem os seus mecanismos ecumênicos, tá? Seus grupos, revistas, tá? Existem revistas que todo o tempo estão criando periódicos, enfatizando ações ecumênicas, fortalecendo instituições que buscam o ecumenismo, tá? Então são 5 direções, são 5 ações, são 5 investimentos da Igreja Católica buscando o ecumenismo. Teologia, a espiritualidade, a criação de mecanismos ecumênicos, a busca do diálogo estável. Essa busca do diálogo estável, pessoal, é uma crítica, certo? É uma crítica àqueles eventos pontuais. Busca do diálogo estável. O que acontece? Desde 1948, nós temos as Assembleias Gerais, as Assembleias Ordinárias do CMI, do Conselho Mundial de Igreja. Não tem como, o pessoal está batendo papo todo dia, conversando todo dia. Então essas reuniões acontecem de determinado tempo em determinado tempo. Inclusive de 1948 até agora nós tivemos então 10 Assembleias Gerais, tá? Então essas 10 Assembleias Gerais são diálogos pontuais, mas a Igreja Católica tem como propósito a busca do diálogo estável. E o nome que eles dão para esse diálogo estável é chamado de malines. Malines, dá uma pesquisada depois lá, o que são esses malines aí, tá? Que é um diálogo constante entre a Igreja Católica, tá? Os anglicanos, tá? Episcopais, lá, os ortodoxos, eles estão o tempo todo em diálogos estáveis, contínuos, em busca do ecumenismo. O que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar, tá? Então tudo isso são ações efetivas aí da Igreja Católica em busca do ecumenismo. E a quinta direção, também importante para o ecumenismo, a busca do ecumenismo, é a ação social. Então nós temos muitas ações sociais feitas em conjuntos. Então há um propósito da Igreja
Católica Apostólica Romana. E esse propósito é o quê? É o propósito de, em conjunto com outras instituições, investir pesado na ação social. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, a princípio, teve uma resistência muito grande ao diálogo, a essa questão do ecumenismo, porém, depois eles entraram muito forte, participaram da Terceira Assembleia Geral, que aconteceu em 1961, em Nova Delhi, tá? E eles definiram 5 direções para o ecumenismo. Mudar a sua teologia, fortalecendo mais o ecumenismo, a sua espiritualidade, com uma semana de oração pela unidade dos cristãos, uma criação de mecanismos ecumênicos próprios da Igreja Católica, que não necessitassem necessariamente de outras instituições, a busca do diálogo estável, chamado de Malines, onde a Igreja Católica, juntamente com ortodoxos e anglicanos, estão em constante diálogo em busca do ecumenismo, e, por fim, a ação social, feita de maneira conjunta, que não é para ser feita pontualmente, mas sempre, continuamente, sempre fazendo essas ações conjuntas, tá? Então, a Igreja Católica Apostólica Romana hoje é uma das maiores forças dentro dos segmentos cristãos na busca do ecumenismo, mas nem sempre foi assim, tá? Então, cuidado com uma questão que venha, por exemplo, os católicos sempre foram os maiores interessados, nem sempre foram, no início eles tiveram uma resistência muito grande. Começou com os protestantes, mas hoje quem mais puxa isso de maneira mais forte é a Igreja Católica Apostólica Romana. Beleza? Então, espero que você tenha entendido essa parte aí e vamos para o próximo vídeo, para a próxima aula, nós vamos fazer as considerações finais relativas a esse assunto importante para a sua prova, que é o ecumenismo. Te espero lá.